Então, quando você está trabalhando em uma reação, você tem que estar sempre respeitando as proporções daquela reação e levando isso em consideração nos seus cálculos. Outra parte importante seria aqui o princípio de Avogadro. Então, se você quiser saber a quantidade de moléculas que tem naquele gás, o que é que você pode fazer? A gente já conseguiu provar isso daqui experimentalmente, só que a gente vai utilizar apenas os números. A gente vai combinar o seguinte: a gente vai combinar que em volumes iguais de quaisquer gases, né, independente do gás que você tiver, nas mesmas condições de temperatura e de pressão, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Ou seja, qual é a quantidade de moléculas que tem, por exemplo, aqui num recipiente de oxigênio que tenha 2 litros de oxigênio? Qual é a quantidade de moléculas que tem aqui? A gente consegue saber. Qual é a quantidade de moléculas que você tem aqui de Cl2? Com 2 litros, né? Você tendo 2 litros aqui de Cl2, qual é a quantidade de moléculas? A gente ainda não sabe, porém eu sei que a quantidade que tem aqui de moléculas de Cl2 é a mesma quantidade de moléculas que tem aqui no oxigênio, se eles estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então aqui seria o nosso primeiro combinado. O nosso segundo combinado vai ser esse daqui, para a gente descobrir a quantidade de moléculas de um gás em um volume qualquer. Então, você vai ter 25 litros de qualquer gás a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm possui 6 vezes 10 a 23 partículas desse gás. Olha só, a gente agora vai combinar o seguinte, que quando você tiver qualquer gás e o volume dele for 25 litros e ele tiver numa temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, ele vai ter essa quantidade de partícula. Que quantidade de partícula é essa, professor? Essa quantidade de partícula é o que a gente chama de número de Avogadro, que é tudo isso daqui, de zero, né? Que a gente chama aqui de 600 sextrilhões. Então, esses zeros aqui, ao invés de você utilizar esse número enorme, você pode escrever ele em notação científica, que é justamente você vai contando a quantidade de vírgulas, né? E a quantidade de vírgulas você vai colocar numa potência de 10. Por exemplo, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha só, contei 23 zeros. E aqui eu parei a vírgula na frente, antes do 6. Né? Então eu faço o quê? Escrevo 6 vezes 10, a quantidade de vírgulas que eu contei. Então esse seria o número de Avogadro que a gente vai estar sempre utilizando nessas condições. Claro que em qualquer outra condição você vai ter uma quantidade diferente, só que a gente não vai trabalhar isso porque acaba o cálculo sendo muito mais complicado.